Oi, tudo bem? E aí, como é que você está começando essa semana? Segunda-feira é sempre aquele dia, né? Das duas, uma. Ou eu começo com a energia toda, ou a gente começa naquele ritmo meio devagar e meio desanimado que vai aquecendo ao longo da semana. Qual é seu caso? Então, você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Eu sou Paola Tucunduva, empreendedora, e eu falo sobre gestão de negócios e empreendedorismo. Fala, Ned, seja bem-vindo, você que está chegando. Então, nessa transmissão, essa semana, eu escolhi falar sobre o tema inovação. Um tema tão importante que vem sendo falado. Será que eu tenho que ser um gênio da inovação para conseguir implantar ideias inovadoras e ter sucesso na minha empresa? Essa semana nós vamos descobrir aí várias dicas simples para ajudar qualquer empreendedor a inovar na sua empresa, legal? Então você que está chegando, dá um oi, manda um like, manda um coração, conta para mim da onde você está me assistindo. Para quem me acompanha sempre deve ter percebido que na sexta-feira eu acabei não fazendo a minha transmissão que eu faço diariamente. Então peço desculpas em primeiro lugar. Vamos dizer, o aniversário da minha filha, que foi no dia 11, foi muito comemorado com vários eventos, e aí nós terminamos essa comemoração na sexta-feira com os amigos dela, os jovens da idade dela, e aí por isso estava eu atordoada. Se eu contar para vocês, a festa não era uma festa, era um encontro de 20 jovens no TGI Fridays aqui em São Paulo. Tava tudo marcado para as 8 horas da noite. 8 horas da noite a minha filha ainda estava na quadra jogando vôlei, e as pessoas começando a chegar no lugar que a gente tinha marcado. Então foi aquela loucura. Meu marido foi na frente para esperar, e aí eu apressando as meninas para se arrumarem logo para a gente conseguir chegar. No fim, graças a Deus, deu tudo certo. Eles comemoraram muito, mas eu, como mãe, fiquei atordoada, então peço desculpas. Boa noite, Anderson, Sônia, realmente foi maravilhoso. Carol curtiu muito com os amigos, mas até eu conseguir me reequilibrar emocionalmente já era mais de 9 horas da noite, por isso que eu não consegui fazer a transmissão. Delícia estar aqui com vocês. Fala, Nádia, obrigada pelo carinho, muito gostoso. Vamos lá. Vamos falar então de inovação. O que você acha sobre esse tema? Quem aqui gosta de inovar, consegue ter facilidade para colocar em prática ideias inovadoras? Fala, Felipe, tudo bem? Que bom que você tá por aí. Olha só, não vou conseguir acompanhar. Ok, você tá longe, aí já deve ser tarde pra caramba. Um beijo, obrigado por estar aqui, passar para dar um oi aí. O Felipe, que mora na Itália, fotógrafo incrível e é um grande empreendedor também. Eu fico feliz em ter a sua companhia. Fala, Gilmara, você tá boa? Muito bom, vamos lá então, vamos falar de 4 dicas incríveis. Olha lá, ó, Paulo, seja bem-vindo aqui nessa transmissão. Tô adorando corações, likes subindo na minha tela. Nós vamos hoje então falar de dicas simples que, se você praticar, você vai trazer ideias inovadoras para sua empresa. Essas daqui são inspiradas no livro Gênios Desmascarados, da Roberta Ness, da editora Oxford, que ainda não está disponível aqui no Brasil. Então, a primeira dica que a Roberta traz, sabe qual é? Faça perguntas assustadoras. E eu emendaria nessa dica dela faça todo tipo de pergunta, se questione sobre todos os assuntos, mesmo as perguntas mais simples. Eu, como coach, muitas vezes faço perguntas para o meu coach, perguntas simples, básicas, que faz o coach refletir, pensar e avaliar melhor o que ele tem feito no seu trabalho, que resultados tem alcançado. Muitas vezes a gente não faz
perguntas básicas, achando que a pessoa tem a resposta, que ninguém precisa falar sobre isso. Fato é que nós, no dia a dia da nossa empresa, muitas vezes a gente não faz a coisa simples. Por isso que é tão importante perguntar tudo, mesmo as coisas mais simples. Você conta com uma equipe, não conta? Você trabalha com pessoas. Então, você já perguntou, por exemplo, uma pergunta bem básica e simples, para a pessoa que trabalha com você, lá na linha de produção. O que você faria diferente para a nossa empresa atender melhor o seu cliente? Ou para a gente entregar mais rápido o nosso trabalho, o nosso produto ou o nosso serviço? Ou o que você faria para a gente ter mais qualidade no nosso trabalho? Essas perguntas, que são perguntas básicas, simples, elas podem parecer perguntas assustadoras, mas elas trazem respostas riquíssimas, coisas que as pessoas que estão trabalhando com você pensam, têm ideias geniais e por falta de oportunidade elas não contribuem, não colaboram. Quando você pergunta, você abre a oportunidade para a pessoa participar, para a pessoa dar uma ideia de uma coisa simples que pode ser implantada. E as perguntas assustadoras também são aquelas perguntas que vamos dizer assim, podem assustar um pouco o seu cliente, por exemplo. Tá certo? Alguma coisa diferente, né, do que ele costuma observar no seu produto, o que, vamos dizer assim, qual é o horário que ele consome o seu produto. Todo tipo de pergunta pode até parecer estranha e assustadora. Muitas vezes a gente até faz perguntas para negócios completamente diferentes do nosso, mas que quando você conhece, quando você é curioso, quando você pergunta muito, isso vai te inspirar a enxergar uma nova oportunidade que às vezes está embaixo do seu nariz e você não está enxergando. Então eu achei muito legal essa ideia de fazer todo tipo de pergunta, inclusive perguntas assustadoras, perguntas que podem ser assim, parecer meio malucas. Esse eu acho que é um outro ponto interessante. Muitas vezes a gente não faz determinadas perguntas porque tem medo do que será que a pessoa vai pensar quando eu pergunto isso. Posso falar uma coisa? A gente perde muito mais oportunidade quando a gente não usa essas perguntas do que o risco de parecer tola ou maluca. Porque normalmente a gente tem receio de fazer perguntas simples, porque nós podemos parecer tolos. E muitas vezes a gente pode parecer assim meio maluco quando a gente faz perguntas assustadoras. Eu sou muito curiosa, eu costumo fazer perguntas assim bem diferentes. Uma vez eu estava numa entrevista com um amigo e eu comecei a perguntar sobre a vida pessoal daquele candidato que viria fazer parte de um projeto, e a pessoa se assustou. Mas como assim? Você pergunta qual é o objetivo da família, o que a esposa acha do número de horas que a pessoa trabalha, perguntas que aparentemente são assim tão assustadoras e talvez tolas, mas que trazem informações importantes para a gente avaliar no caso de um candidato, o quanto ele é, vamos dizer, ligado na família e quais são os valores mais importantes. Segunda dica, quebrar paradigmas. Você sabe o que é paradigma? Paradigmas são aquelas ideias pré-concebidas, aquelas ideias que nos limitam. Não, eu não vou fazer isso porque não pode. Quem diz que não pode? Quem diz que tem uma regra ou uma lei a esse respeito? Vai ter certeza, vai avaliar, porque muitas vezes a gente cria paradigmas na nossa cabeça. Ah, não, mas o cliente não quer esse tipo de produto ou esse tipo de serviço. Você já perguntou para o cliente? Não, mas eu nem preciso perguntar para o cliente, eu já sei. Isso é um paradigma. Toda vez que você tem um pressuposto que ninguém falou, mas que está preso na sua cabeça, você cria um paradigma. E aí a gente precisa exercitar, quebrar esses paradigmas. E o que você pode fazer para quebrar essas regras? Por exemplo, a gente precisa quebrar muitos hábitos.
A gente tem uma rotina que normalmente a gente acorda e segue as mesmas coisas, levanta no mesmo lado da cama, tem aquela rotina, isso faz com que a gente vá atrofiando a nossa criatividade. Então a gente muitas vezes precisa exercitar um pensamento diferente, fazendo coisas diferentes do normal. Cuidado então com aquelas regras que ninguém nunca falou e que você segue e não sabe nem por quê. Quer ver um exemplo, uma história que é muito interessante e ilustra bem isso? Na casa dessa família, todo mundo pegava um peixe e cortava a cabeça e o rabo do peixe. Até que um dia uma visita perguntou, mas por que você corta a cabeça do peixe, que é a parte mais saborosa do peixe? Dizem que tem muitas vitaminas e tal. E aí a dona da casa falou assim, nossa, você sabe que eu não sei por que eu corto, mas eu sempre vi minha avó fazendo assim, e aí eu achei que tinha que ser feito assim. Um tempo depois ela encontrou com a avó e resolveu perguntar, mas vó, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? A avó virou para ela e falou assim, não filha, sabe o que acontece? Aqui na minha casa o fogão é pequeno, o forno do fogão é pequeno, então a única assadeira que cabe é essa assadeira aqui que é menor. E para caber um peixe inteiro para assar, o único jeito que eu encontrei era cortar o rabo e cortar a cabeça, porque aí dá certo e eu consigo encaixar no meu forno. Só que acontece que lá na casa da neta o forno é grande, as assadeiras são grandes, isso não é necessário. Então, isso é um exemplo de paradigmas desnecessários que só atrapalham e que no mundo dos negócios acontece muito. Legal? Fique atento ao acaso, a gente tem que estar com a antena ligada o tempo inteiro, porque às vezes uma ideia inovadora, uma ideia incrível, vem no momento em que você menos espera. E por isso a curiosidade de observar negócios diferentes pode te ajudar muito a inovar. Vocês devem conhecer o caso da Zica, da Beleza Natural, que faz produtos e é um salão de cabeleireiro próprio para quem tem cabelo muito cacheado. O que elas fizeram? Elas captaram do sistema do McDonald's um processo de trabalho e tiveram a ideia de adotar aquela forma de trabalhar no McDonald's dentro do salão de cabeleireiro. Então, na qual o cliente vai passando pelos processos, passo a passo, etapa a etapa, e não necessariamente fica preso com uma única cabeleireira o tempo inteiro. Então, a cliente passa lá no lavatório para lavar o cabelo e aplicar a primeira etapa do produto. Aí a cliente levanta de lá e automaticamente ela senta numa outra cadeira que faz um outro processo e assim por diante. Isso é uma ideia super inovadora. Legal? Também tem o que? O teclado. Legal, obrigada. Vamos lá. E aí a última dica, a quarta dica que vem aí desse livro da Roberta Ness, Gênios Desmascarados, onde ela muda que para você ser inovador, você não tem que ser uma pessoa incrível, genial, que sai com aquelas ideias como Einstein que descobriu, né, uma fórmula que revolucionou o mundo. Não é nada disso. A inovação está acessível para qualquer pessoa. Rearranjar também é inovar, encontrar uma forma um pouco melhor de ser feita. Isso é inovação. Entende? Você não tem que achar uma ideia incrível, genial, que vai revolucionar tudo. Você pode, muitas vezes, mudar o lado, a forma, o jeito de fazer, rearranjando um processo, um produto, um serviço, e isso fazer com que esse serviço, esse produto se torne muito inovador. Passa a observar ao seu redor. Quais são as ideias inovadoras? O que as empresas estão fazendo que é criativo e chama a sua atenção. Isso vai te ajudar a exercitar um pouco, a se inspirar para inovar na sua empresa também. E aí vem a grande pergunta, por que vale a pena inovar? Para quê? Qual que é a grande vantagem? Por quê? Porque com a inovação você diferencia a sua empresa, o seu produto, você se destaca e muitas vezes o seu cliente, o cliente que está procurando o mercado,
você chama atenção exatamente por essa diferenciação, essa inovação. E, na verdade, a inovação tem que estar sempre focada em resolver o problema do seu cliente de um jeito um pouco melhor do que os outros. Isso é inovar. Então, a inovação, ela tem que estar totalmente sintonizada com o cliente, com o resolver o problema do seu cliente. E, muitas vezes, a inovação está em simplificar um processo ou um produto. A gente não quer complicar, a gente quer uma solução simples. Inovar, então, não é nada muito complicado e que gaste muito dinheiro. Inovar é resolver o problema do seu cliente de um jeito mais fácil, mais rápido ou mais barato. E aí, gostou dessa dica? Tô adorando likes e corações subindo na minha tela. Você, então, se você gostou e quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço, eu fico super feliz. Legal, quem sabe tem um amigo seu que está precisando ouvir isso para se inspirar. Essa semana, então, eu vou falar sobre inovação, sobre criatividade, trazendo dicas práticas para você implantar tudo isso. Legal? Todos os dias, às 7h30 da noite. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, vai lá, conhece meu site, paolatucunduva.com.br. E você se cadastrando, você vai receber e-mails com novidades, com conteúdo relevante para te ajudar a ter um sucesso cada vez maior. Eu que sou coach, palestrante, também sou criadora da Academia do Empreendedor, que é um processo de coaching online, super acessível para todos os empreendedores. Então eu fico muito feliz em contar aí com a sua presença, com a sua participação. Nós estamos juntos aí nessa jornada e nessa caminhada. Poxa, Gilmara, travou, por que será que travou? Depois eu espero que você consiga assistir de novo. Vem o replay, assim que eu terminar aqui, você pode assistir tudo de novo. Se você chegou agora no finalzinho, você então pode pegar essa transmissão desde o início com 4 dicas práticas para qualquer pessoa ser um empreendedor, uma empreendedora inovadora, que faça a diferença na sua empresa e no mercado. Legal? Obrigada pela companhia de vocês. Te espero amanhã às 7h30 da noite. Beijo, tchau, até amanhã.